Bom, e a gente tem uma informação bastante séria aqui. Uma pesquisa da UFPR detectou substâncias cancerígenas na Baía de Paranaguá. Confira. A pesquisa faz parte da tese de doutorado defendida pela Marina com orientação do professor César. O estudo realizado traz um alerta quanto à poluição ambiental e os impactos no manguezal de toda a Baía de Paranaguá. Foi constatado que existe a presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias provenientes do petróleo, da queima de combustíveis fósseis ou das queimadas de vegetação. Em elevadas concentrações, podem ser cancerígenas. O que preocupa é essa capacidade do mangue de absorver essas substâncias que elas acabam sendo lançadas no mar pelo barco, pela navegação mesmo e pelos esgotos e acabam se acumulando no mangue, né? Então não são substâncias que são, vamos dizer, muito distantes da gente, né? Elas estão presentes nas cidades, por exemplo, na fumaça dos carros, e acabam indo parar no mangue e se acumulam lá ao longo do tempo, né? E o que tem feito com que esses níveis aumentem é basicamente a expansão urbana no litoral do Paraná. Porque a gente compara o aumento dos níveis com o aumento da população geral, né? E aí você consegue ter uma correlação muito clara, né? Porque aí você tem a ocupação humana, você tem aumento da utilização de petróleo e derivados, aí você tem um aumento do turismo e o aumento da atividade portuária, então tudo isso está muito conectado. Apesar de o estudo ter identificado a presença das substâncias, ele também indicou que os níveis destas substâncias presentes nos manguezais do Paraná são menores do que em outras baías brasileiras. Um parâmetro, né, um limiar que é utilizado tanto na legislação brasileira quanto algumas legislações internacionais, elas apontam que para que a concentração desses hidrocarbonetos comecem a fazer algum tipo de efeito tóxico para os organismos que estão associados ao sedimento de fundo, seria da ordem de 1.600, 1.700 nanograma. Então, vamos ficar com esse número, 1.700. As concentrações que nós encontramos no trabalho, elas variam de 100 a 200, 250. Ou seja, são concentrações da ordem de 4 a 5 vezes menores do que aquelas que poderiam causar algum efeito para os organismos que estão presentes nos sedimentos dos mangues analisados. E realmente, comparado com outros estudos que foram publicados no país, assim, nos últimos 10 anos, que tinham sido estudados em outros manguezais, o Paraná ainda oferece uma qualidade ambiental boa. E o que preocupa também é a perspectiva de aumento das atividades, né, humanas, que aí pode chegar a esses níveis mais elevados, que o professor comentou que daí pode causar os efeitos, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é? Então, se a dose é passar do nível estabelecido, né? Aí começa a ter esses efeitos, né? No caso, os níveis que a gente encontrou provavelmente não estão causando efeitos adversos ainda. Entre os pontos analisados, a maior concentração de hidrocarbonetos foi identificada no entorno da Ilha do Mel, perto do terminal de Encantadas. Uma das explicações em razão disso é pelo tráfego intenso de embarcações, por se tratar de uma região bastante visitada pelos turistas. Tá certo, todas as informações para você aí, como ficou muito bem explicado na reportagem. Olha, vendo essa reportagem aqui, eu estava refletindo como é importante a gente ter entidades como a UFPR presente aqui no litoral, como o IFPR, né, o Instituto Federal do Paraná também, aqui no litoral paranaense. Realmente a presença dessas instituições e desses estudos aqui no litoral do Paraná é incrível, é muito bacana mesmo, precisávamos até de mais.